Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem a co-apresentação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia a você que está em sintonia aqui no Brasil Cidadão. Franklin, essa semana teremos uma semana quente em Brasília. Teremos essa CPI ou você acha que os senadores, os governistas conseguirão barrar e adiar a implantação da CPI? Fundamental para nós apurarmos a omissão do governo durante a pandemia. Olha, Joel, eu acho que, na verdade, a CPI vai acontecer. O problema é como, né? Pode ser que ela seja meio esvaziada, porque já tem algumas iniciativas do Planalto de tentar enfiar uma série de questões para serem discutidas na CPI, que, na verdade, quando tem muita coisa para ser discutido em uma CPI, acaba não se discutindo nada, né? É o famoso vai dar em pizza. Eu espero que não, mas, enfim, eu estou sentindo um cheiro de mussarela no ar. O que eu fiquei surpreso é o argumento de alguns senadores, que diz que este não é o momento, tinha que ser feito lá para frente, quando terminar esse governo. Como você responsabiliza um governo se você acha que ele cometeu atos inadequados? Claro. É investigar no ato, né? E os governistas estão tentando empurrar essa CPI com a barriga. Porque sabe que se ela for por pior que, por mais pizza que ela seja, né? Vai tocar em uma série de pontos, a oposição vai fazer isso, vai tocar numa série de pontos que vai atingir, vai prejudicar a campanha para 22. Ou seja, nós temos que dizer aos nossos ouvintes, nessa iniciativa da CPI tem dois desafios, um ser implantada e outro funcionar. Exatamente. Muito bem. Mas o tema do programa de hoje é a solidão dos brasileiros. Eles estão muito solitários, né, do ponto de vista político. Você não tem a grande figura que uniria o país num momento difícil como a pandemia. Mas a solidão, vamos deixar que ela seja explicada na palavra de um especialista. É o médico Nilson Siebenberg, que ele é psicanalista e psiquiatra. Ele atuou durante 30 anos no Sul, sendo que 26 anos foram no Centro de Atenção Psicossocial. Ele é membro da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Ô, Wilson, bom dia, seja bem-vindo, Nilson, ao nosso programa. Obrigado, Joel. Bom dia, Franklin, bom dia a todos os ouvintes do programa. Nilson, sim. Você é um homem solitário? Não, mas já vivi, principalmente no princípio da pandemia, né, um momento bastante difícil e senti no pelo o que é a solidão. E o que é a solidão? Bom, a solidão é um sentimento que nós humanos vivemos, que pode ter diferentes significações. Você tem um tipo de solidão que a gente pode chamar assim de uma solidão voluntária, de uma solidão intencional, que é quando o sujeito resolve se afastar um pouco mais, né, do convívio com os outros, para ter um encontro mais íntimo, um encontro consigo mesmo, um encontro de reflexão a respeito da sua existência, né, das suas questões mais íntimas. E você tem outros tipos de solidão que geram sofrimento. É interessante pensar que a vida ela tem um dinamismo na relação do sujeito com os outros. A gente vive com os outros, mas há momentos que a gente resolve e escolhe poder ficar só. E essa é uma qualidade. É uma qualidade que indica para o sujeito que ele pode se pensar e se pensar na relação com os outros de uma maneira mais profunda.
Muito bem. Nilson, ao longo do programa nós vamos mensuar, falar detalhadamente da solidão. Você já falou da solidão voluntária, você já falou da solidão que existe mesmo quando você está em torno de outras pessoas. Esse é um tema que nós vamos abordar, como já disse, ao longo do programa, que também vai trazer as notícias da Rádio ONU, direto de Nova York, com a repórter Mônica Grayle. Vai trazer também os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com a Isabela Alves. De acordo com a pesquisa da Ipsos, realizada entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, 52% dos participantes no Brasil afirmaram que esse sentimento de solidão cresceu nos últimos 6 meses, e 21% disseram que o último semestre de 2020 deve impactar em sua saúde mental no futuro. Vale pontuar que o Brasil compartilha o topo do ranking com os turcos, com 46%, seguidos pelos indianos, com 43%, e pelos sauditas, 43% também igualmente. A população que menos sofreu com a solidão foram os holandeses. Apenas 15% dos holandeses se sentiram solitários. Muito bem. Nilson, a gente percebeu que a pandemia impactou mais o Brasil e mais 2, 3 países, a Índia, a Arábia Saudita. Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, obrigado, Franklin. Por que nós recebemos mal a solidão? O que aconteceu? O que a pandemia tem a ver com esse sentimento do brasileiro, como revelou a pesquisa da Ipsos? O que acontece é que... Bom, em todos esses lugares existe o isolamento, né? Esse isolamento, se você não tem redes de apoio, ele provoca essa sensação de solidão. Falando aqui do isolamento social, né? Eu falava antes, de um lado, essa solidão voluntária, mas existe um outro tipo de solidão que é uma solidão que gera sofrimento. E essa solidão que gera sofrimento, ela pode se manifestar, ela pode aparecer, eu diria que por 2 razões, ao menos por 2 razões. De um lado, um sentimento, ela pode gerar um sentimento de culpa, que ela pode vir, esse sentimento de culpa, ele pode chegar para o sujeito por um mecanismo inconsciente, superegóico, de que ele está inadequado na relação com o outro, e, portanto, ele acaba ficando mais isolado, mas ele pode vir também por um processo de desamparo. Então, veja, há situações como um adolescente que sofre bullying na escola. Esse sujeito ele acaba se isolando, porque ele sofre na relação com o outro. E nesse processo de isolamento, em que ele tem um sentimento de que ele não tem pertencimento a esse grupo, o que ele faz do ponto de vista inconsciente? Ele acaba se culpabilizando, muitas vezes, por um processo que parte do outro na direção dele. Ou seja, ele tem um sentimento de inadequação diante do outro. E isso gera um sofrimento e, muitas vezes, acaba fazendo com que esse adolescente se isole cada vez mais nas relações, acabe entrando numa solidão. E essa solidão, o que provoca? Provoca angústia, provoca depressão. Não é à toa que nós, brasileiros, somos também campeões, não só no futebol e não só na solidão, mas somos campeões nas Américas em sintomas como ansiedade e depressão.
O Brasil é campeão, né, na ansiedade e depressão. Ô, Franklin, além de jornalista, você é professor e poeta. Você buscou já a solidão voluntária para escrever seus livros? Olha, escrever é um lado solitário, um ato solitário, né? Quando você produz um poema, você produz um conto, enfim, vai escrever um romance, é um ato solitário, né? Mas, de uma certa forma, apesar de ser solitário a sua produção, a partir do momento que você cria os personagens, que você cria uma situação, ou que você recria uma situação, um personagem que já existe, uma pessoa que já existe na vida real, de uma certa forma você está tendo um diálogo, e esse diálogo, de uma certa forma, apesar desse ato solitário, você não se sente tão solitário, né? Eu acho que nesse aspecto você acaba criando elementos que não, digamos assim, não te levam para uma depressão, que é uma das questões que eu iria abordar com o Nilson, e o Nilson até se antecipou e se colocou muito bem, né? Que é essa questão da depressão, né? Ela digamos assim, ela está intimamente ligada à questão da solidão, ou que é uma coisa que se fala muito no dia de hoje, eu tenho acompanhado nas redes sociais, né, e conversa com amigos, tá deprimido, ele está deprimido. Tudo bem, a situação que a gente vive é uma situação depressiva, né? Mas até que ponto o estar deprimido é um reflexo direto da questão da solidão? Ou existem outros problemas que fazem com que a pessoa entre numa depressão nesses tempos atuais pandêmicos que nós vivemos, Nilson? Antes de entrar na questão da depressão, Franklin, eu acho que é interessante pensar no que você disse antes, quando está no ato de escrever, né? Esse é um tipo de solidão que, ao invés de te afastar da relação de convívio, ou seja, do viver com o outro, te aproxima da convivialidade, né? Porque, como você estava dizendo, você está pensando nos personagens, você está criando em cima da relação que você tem com o outro. Então, mesmo que você esteja só no momento da escrita, você se aproxima desse outro, né? Diferente da solidão, que vem por um afastamento, seja ele por culpa, seja ele por desamparo, né? Porque tem um outro tipo de solidão que ela é provocada justamente por esse sentimento de desamparo. E é essa solidão que me parece que está aumentada nesse momento da pandemia, porque a gente vive uma situação de desamparo. Esse desamparo, me parece que ele vem por duas vias. Ele vem, de um lado, por uma questão social, por um perigo real, né, que nos afasta. Então, esse perigo real é o perigo do contágio e da morte, então, que nos coloca ao limite da vida, mas também nos coloca, além do limite da vida, nos coloca na direção da possibilidade da perda de pessoas queridas, e ele vai provocando um afastamento entre as pessoas, né? Nesse afastamento entre as pessoas, o que acontece? Vão se perdendo as redes de apoio, porque nossas redes de apoio, elas são tecidas nas relações sociais, nas relações com os outros. A gente está aqui conversando, né? Diria, estamos juntos, separados, né? Porque a gente está junto aqui conversando de uma forma virtual, mas fisicamente cada um está no seu canto. Eu quero explorar com vocês essa ausência do contato, a necessidade do contato para se evitar transtornos psicológicos. Mas antes, eu quero ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A OIT, governos devem fazer mais para proteger a saúde mental de trabalhadores de saúde. A Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, alerta para as consequências arrasadoras da crise de saúde global sobre os funcionários do setor em mais de um ano de pandemia. Num vídeo divulgado na sua página na internet, a OIT
ressalta que os governos precisam centralizar o bem-estar dos trabalhadores de saúde e cuidadores médicos em qualquer política de resposta à pandemia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 10% de todos os casos de Covid no mundo foram notificados entre os profissionais do setor. Na linha de frente das operações de socorro e salvamento dos pacientes, eles estão no centro da pandemia desde o início. E, com a chegada das vacinas, são os agentes de saúde, mais uma vez, que assumem o protagonismo das ações para conter o novo coronavírus. Para a OIT, uma nova pandemia emergiu após um ano de crise global, com a piora das condições de saúde mental das pessoas que atuam no setor, assim como uma deterioração do seu bem-estar. A especialista em saúde da OIT, Christiane Wiskow, lembrou que com a pandemia, muitos cuidadores e trabalhadores de saúde passaram a ter jornadas mais longas e mais pesadas. Segundo ela, a insuficiência de tempo para descanso e recuperação resulta na fadiga crônica. Os agentes de saúde também trabalham sob pressão psicológica e com medo de contraírem a Covid-19 e contaminarem os seus familiares e entes queridos. A agência da ONU informou que o número de incidentes como assédio moral e violência a trabalhadores de saúde aumentou desde o início da pandemia, assim como casos de estigmatização e discriminação. As pressões sobre os profissionais por causa da Covid-19 têm levado a casos de insônia, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e até ao suicídio. Com a pressão mental, muitos agentes começaram a faltar ao trabalho, baixar a performance e até mesmo a pedirem demissão por não conseguirem responder aos novos fardos da pandemia. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre a solidão dos brasileiros na pandemia, com Nilson Siebenberg, psicanalista e psiquiatra, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Nilson, a respeito dessa matéria, muito importante, da Mônica Grayle, eu tenho uma pesquisa aqui que 30% dos trabalhadores em saúde estão dormindo mal, fazem uso de remédios e têm algum problema, algum transtorno mental. Esse é um período muito difícil, né, para os trabalhadores na área de saúde. Sim, a matéria já é autoexplicativa, né? Ou seja, há um excesso de carga de trabalho, e não só um excesso de carga de trabalho, mas há uma tensão permanente, porque o número de casos graves é muito grande, né? Se deparar com muitos pacientes que vão a óbito diariamente é algo difícil para um médico. É algo difícil para uma enfermeira, é algo difícil para um assistente social que tem que lidar com os familiares, ou seja, é lidar com o luto, com a perda, com esse encontro da finitude que causa muito sofrimento, e quando isso vem numa intensidade muito grande, bom, esse sofrimento não tem tempo de recuperação. Né? Nilson, que política pública seria necessária nesse momento para atender os profissionais da área de saúde? Isso que você está dizendo agora, essa pergunta já é muito importante. Políticas públicas. Porque quando eu falava antes do desamparo, uma outra razão para que o brasileiro, em geral, não só os profissionais de saúde, vivenciem esse desamparo e no que repercute nesse sentimento de solidão, é a falta de políticas públicas claras do que fazer para se proteger desse perigo. Então, a gente tem aqui, de um lado, um governo federal que nos coloca de encontro à morte. Nós temos alguns governos municipais, estaduais, que tentam criar algum tipo de política que nos proteja, e a gente assiste pela imprensa um embate entre os dois. Tanto que o judiciário precisa entrar no meio dessa conversa para regular um pouquinho a falta de diálogo e a falta de consonância entre as ações a nível federal, estadual e municipal.
Isso deixa o cidadão sem saber o que fazer, sem saber como proceder. Então, isso vai gerando um sentimento de insegurança muito grande. Algumas pessoas entram numa negação, não só da ciência, mas a negação do próprio risco que se corre diante desse contágio, né, que é cada vez mais letal. Agora, com os profissionais de saúde, seria preciso que aumentasse não só o número de leitos nas UTIs, nos hospitais, mas que aumentasse também o tamanho das equipes que trabalham com os pacientes. Porque o que a gente tem visto em muitos lugares é isso. Há o aumento de leitos, mas não há o aumento do número de profissionais que trabalham. Isso faz com que a sobrecarga de tempo de trabalho de cada um desses profissionais seja muito maior. Então, seria preciso, de um lado, no campo da política pública, o aumento das equipes e também um tempo maior de repouso para esses profissionais. A pergunta é, nesse momento de pandemia, como fazer isso? Ampliar o número de profissionais que trabalham na área através de concursos públicos emergenciais, por exemplo? Bom, uma contratação emergencial de mais profissionais, ela é fundamental, né? Mas é preciso que isso esteja articulado com outras políticas mais amplas de saúde, né? Então, vejam só o que eu escutei, todos escutaram, porque isso apareceu, viralizou nas redes sociais, né? O prefeito de Porto Alegre, da cidade onde eu estou, numa live, disse assim: é preciso que os cidadãos de Porto Alegre se sacrifiquem suas famílias para manter a economia da cidade de pé. Ou seja, né, começa a colocar a responsabilidade no indivíduo sobre os processos econômicos sociais, né, ao custo da própria vida e da vida dos seus entes queridos. Você deu um exemplo muito importante, Nilson, sobre essa onda neoliberal que já envolve o planeta há mais de 30 anos. As consequências, ou seja, o processo de desumanização, né, da criatura humana. Ou seja, o que vale mais é o econômico, não o humano. Franklin, você imaginou que nós estaríamos diante desse grande problema que envolve não só o nosso país, né? Um planeta. Quer dizer, olha, você vai se sacrificar porque a economia tem que continuar andando. Ou seja, a economia está em função do homem, não o homem em função da economia. Exatamente. Não pensei, João. Na verdade, é o que eu costumo dizer para os amigos, né? Se há 30, 40 anos atrás, né? 40 anos atrás, né? Na época que o Brasil estava entrando na época de abertura política, viesse me dizer, olha, daqui a 40 anos vai ter uma pandemia, situação, nós vamos estar governados por um fulano assim, assim, assim. Eu falo assim, olha, isso é uma piada de mau gosto, não gostei dessa piada que você fez. No entanto, a realidade está aí para nos demonstrar que não, né? A situação realmente está pior do que essa piada de mau gosto, né? Nós estamos vivendo uma piada de mau gosto. Agora, você falou no Estado neoliberal. Eu acho que a gente precisaria começar a ter a atitude de recuperar o que se fez lá para trás, né? Como o estado de bem-estar social, né? Acho que isso é que deveria ser recuperado, não essa sociedade neoliberal, né? Porque isso a gente sabe onde é que vai dar, aumentar cada vez mais a pobreza, né, Joel? E eu queria colocar, até aproveitando que você me deu essa deixa, Joel, falar de duas questões que eu acho que são muito importantes, né? Uma, que é a nossa linha aberta que nós temos com os nossos e as nossas ouvintes, né? Através do WhatsApp, tá? Nós temos um número de WhatsApp no qual todos e todas podem enviar sugestões de pauta, fazer suas críticas, comentários. Eu peço que anotem esse número, né, e entrem em contato conosco. Prefixo 11 aqui de São Paulo é o número 988512317. Vou repetir, 11
988512317. É a nossa linha direta aqui com o Observatório do Terceiro Setor. E o Observatório do Terceiro Setor costuma fazer enquetes, né, para ver a temperatura da sociedade em relação a uma série de temas. Os temas que nós apresentamos em nossos programas de rádio aqui na Brasil Atual. E a nossa enquete de hoje, que foi feita para o programa de hoje, perguntava o seguinte: você acha que falar sobre saúde mental ainda é um tabu no Brasil? E olha só o resultado, 93% disse que sim, contra 7% que não. E então eu coloco para o Nilson, né? O que faz as pessoas terem esse preconceito quando se fala de saúde mental? Fala assim, não, é como chamar assim, não, você é louco, né? Então, e chamar a pessoa de louco é uma das maiores ofensas que podem ser feitas. Então isso acaba gerando esse preconceito. Você falar que você está deprimido, e esse jeito não é bom, não, está deprimido. Então, quando na verdade é um problema que ele está tendo, né? E as pessoas encaram esse problema como se fosse uma pecha extremamente negativa, quando na verdade devia ser encarado de uma outra maneira. E o resultado está aqui, né? 93% admitem que é realmente uma questão muito grande, né? Um tabu falar no Brasil de problemas. É um preconceito muito antigo aqui na sociedade brasileira. Exatamente. Eu esperei que tinha quebrado um pouco essa situação do louco nos anos 90 do século passado, um especialista italiano falava de abrir os manicômios, aquela coisa toda no mundo. Eu imaginei que tivesse diminuído um pouco, mas parece que não, Frank. Mas vamos ouvir a palavra do especialista, Nilson. Bom, é interessante vocês voltarem a esse assunto e falarem do Franco Basaglia, né, que é esse especialista, um psiquiatra italiano que criou o movimento da psiquiatria democrática e ajudou no processo da desinstitucionalização, inclusive não só na Itália, no mundo todo, mas também aqui entre nós no Brasil, né? Esse ano nós estamos comemorando 20 anos da lei que regula a reforma psiquiátrica brasileira. Isso é muito importante, né? Quando eu coloquei na apresentação meus 30 anos de SUS, eu faço questão de citar isso porque esse é um trabalho que eu acompanhei ao longo desse tempo, antes da lei e depois da lei, né? Posso dizer que fui um militante da reforma psiquiátrica brasileira, ainda sou. Reforma que está em risco nesse momento. É outra das políticas públicas que, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento político, ela está em retrocesso. Então, foi boa a lembrança do Franco Basaglia. Do Joel. Mas o Nilson, eu quero também entrar no túnel do tempo, vamos dar um pouco mais. O Observatório fez uma matéria há uns meses sobre o Holocausto brasileiro, que inclusive foi exatamente na cidade de Barbacena, Hospital Colônia. Ali eram internados crianças, jovens e idosos, e que tinham um tratamento, digamos, inadequado, né? Morreram mais de 60 mil pessoas. Sociais também, né, João? É importante dizer que nisso também jogavam pessoas que eles achavam que eram desajustados sociais, né? Exatamente. Isso. Que na época, né, não aceitavam a hipocrisia social, enfim, e eram colocados nesse hospital. Lá morreram mais de 60 mil pessoas. Esse episódio está documentado no livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro, que você, ouvinte, se interessar pelo assunto, já que nós estamos hoje falando sobre solidão, com um importante psiquiatra, você pode, nesse livro, você pode ver a dimensão do que foi esse problema desse Hospital Colônia na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Esse foi um momento muito difícil para a psiquiatria brasileira, Nilson. A psiquiatria brasileira passou por muitos momentos difíceis, não só em Barbacena. Barbacena está muito bem documentado, mas todas as grandes cidades, todas as capitais do país tiveram, algumas talvez ainda tenham, seus grandes manicômios. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o Hospital Psiquiátrico São Pedro, que foi um lugar onde chegaram a viver mais de 5 mil pessoas, né?
E dessas pessoas, como estava dizendo o Franklin, acabaram internadas pessoas que eram moradores de rua, pessoas, mulheres, que tinham... Uma clara violação de direitos humanos, né, do cidadão comum. Total. E, infelizmente, a psiquiatria, daquele momento, eu devo dizer, foi conivente com toda essa agressão aos direitos humanos, com, como dizia também o Franklin, lembrando bem, a partir de preconceitos sociais. Muito grandes. Nessa violação de direitos humanos, foi o uso exagerado do choque, né? E depois, um pouco mais agora, uma tendência, né, da sua geração, foi trabalhar nisso, que ele é importante ou necessário em determinados tratamentos, não generalizado, né? As pessoas entravam lá e tomavam choque diariamente, semanalmente. As pessoas tomavam choque como castigo, não como tratamento. Né? Eu posso dizer para vocês, já não faz tanto tempo, mas vamos botar aí no final da década de 80, início da década de 90, quando eu fazia a minha residência médica, né, no Hospital São Pedro, e acho que isso está presente ainda em muitos hospitais psiquiátricos, havia uma salinha especial, que era a sala de contenção. Então, quando um sujeito se agitava no ambiente da internação, quando ele não respondia às ordens da enfermagem, o que era feito com esse sujeito? Ele era levado para a salinha e era amarrado num leito. E ficava ali, como a gente coloca as crianças, de castigo, para pensar no que fizeram, para pensar na desobediência que cometeram diante de alguma ordem dos pais. Só que o sujeito não ficava na salinha isolado, sozinho. Ele ficava amarrado nas cordas, como se dizia. O que você está dizendo é que nós não tivemos apenas um holocausto brasileiro, né, que foi na cidade do Hospital Colônia de Barbacena, mas essa prática era generalizada no país. Né? Eu só vou interromper um pouco nossa entrevista para ouvir a nossa repórter Isabela Alves, que vai trazer as novidades do site e das redes sociais do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Isa, seja bem-vinda. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia ao convidado e aos ouvintes. Hoje eu trago as notícias de destaque do nosso portal. A primeira delas é sobre os 171 mil imigrantes que foram detidos na fronteira dos Estados Unidos em março. O número foi o maior para um mês nos últimos 15 anos. Desde janeiro, a chegada de imigrantes na fronteira entre Estados Unidos e o México aumentou em 70%. Outra notícia revela que, na pandemia, os abusos contra crianças cresceram 12 vezes em São Paulo. O dado é referente a casos de maus-tratos e violência sexual contra crianças que foram denunciados no Conselho Tutelar na zona oeste da cidade de São Paulo. E para encerrar, nós temos a notícia de que o Ministério Público criou a primeira promotoria de justiça LGBT+, do Brasil. A iniciativa irá apoiar e garantir uma ampliação de direitos LGBTQIA+, e dar visibilidade à causa em todo o país. Para ficar por dentro de outras notícias do Brasil, Obrigado, Isabela Alves. Você volta na próxima semana. Essas são as informações do site e das redes sociais do Observatório do Terceiro Setor. Nós continuamos nossa entrevista, mas antes eu vou falar sobre o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais, aproveitando a deixa da Isa. Você quer ficar atualizado sobre direitos humanos, causas sociais e projetos sociais? Siga o Observatório no Instagram, @Observatório 3 Setor, ou no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádios também estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá você encontra lives, entrevistas e quadros, como Você Sabia e Você Conhece?, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar Observatório 3, numeral Setor.
Está aí. Nilson, é aí que eu me lembrei dessa matéria do Holocausto, porque nós colocamos matérias e personagens ignorados da história, e um dos aspectos muito ignorados foi o Hospital Colônia, lá de Barbacena. Mas eu queria repercutir com você que o Brasil caiu 12 posições durante a pandemia do coronavírus no ranking global da felicidade, de acordo com o Relatório Mundial da Felicidade, elaborado pela empresa de pesquisa Gallup, em parceria com a Organização das Nações Unidas. O país ocupa a 41ª posição. A nota atribuída ao Brasil, baseado em dados de 2020, é de 6,1. Essa é a menor média para o país. Essa é a menor média para o país. O ano mais feliz do brasileiro foi em 2013, quando a média brasileira estava em 7,1. As 8 primeiras colocações ficam com países europeus, com a Finlândia em primeiro lugar pelo 4º ano consecutivo. O que é necessário para a gente ser o primeiro país mais feliz do mundo? Frank, essa pergunta é fácil. É acabar com a desigualdade, né? Com essa profunda desigualdade que existe, né? Esse apartheid entre quem tem e os que não têm. Mas a Finlândia está em primeiro lugar, Frank. Quando nós obtivermos recursos dos nossos apoiadores, a gente vai sortear uma passagem para o brasileiro passar pelo menos uma semana lá na Finlândia. O Vi quer ser feliz, né? É uma boa sugestão, né? É uma boa sugestão. Joel, eu queria aproveitar também e retomar um tema da solidão, né, que é o tema do programa de hoje, mas circunscrevê-la a um grupo social que hoje está entre aqueles grupos de risco da Covid, que são os idosos. Tá? O idoso por si só, essa fase na vida, né, quando a pessoa entra para a terceira idade, né, conforme vai avançando até para a 4ª idade, já se fala nos dias de hoje, digamos que a solidão aumenta, né? A pessoa está fora, às vezes, do seu trabalho, da sua atividade laboral, né? Porque se aposentou e ficou lá. Os seus filhos acabaram se mudando para fazer a sua vida própria, né? E essa pessoa fica, digamos, acaba construindo se é que pode-se dizer isso, acaba construindo uma solidão. Eu gostaria que o Nilson abordasse essa questão da solidão dentro da terceira idade e como que ela está impactando hoje esse grupo que se tornou, com a pandemia, um dos grupos de risco. Nilson. Bom, Franklin está trazendo uma questão que é fundamental aqui. Quando a gente fala hoje de 4ª idade, é preciso reparar numa informação que surgiu no final da semana passada, que é um estudo que aponta a redução da expectativa média de vida do brasileiro em 2 anos. Então, esse é um dado estarrecedor, consequência dessa necropolítica que nós estamos vivendo. Bom, a questão da solidão nos idosos, ela já é conhecida há muito tempo, né? O Franklin já descreveu a situação social na qual o idoso, né, com o aumento da expectativa de vida, vinha vivendo. Naquela época, agora a gente tem uma pequena redução na expectativa de vida. O afastamento das redes de apoio, das redes de convívio, que vai fazendo com que o sujeito fique muito só. Junto disso, a gente tem 2 aspectos importantes aqui que aumentam a solidão nos idosos neste momento. Vocês também lembraram das políticas neoliberais. Dentro das políticas neoliberais, o que a gente tem? A gente tem a diminuição do Estado, e com a diminuição do Estado, a diminuição nas redes de proteção e de convívio que o Estado pode proporcionar ao cidadão. Então, por exemplo, um sujeito que vivia com uma aposentadoria X, ele vai tendo um poder aquisitivo na sua aposentadoria que vai caindo tempo a tempo. Então, se em 2013 havia uma política de redistribuição de renda, então, ali que o Joel falava, né, nesse aumento dessa sensação de felicidade do brasileiro, o que a gente tem agora é uma redução disso.
Então, fica mais difícil para o sujeito que está sozinho dar conta da própria existência. Isso vai levando o sujeito à tristeza, à depressão, o que aumenta mais o isolamento e a solidão. Porque também na depressão o sujeito busca ficar só, porque ele não tem energia, ele não tem vontade de compartilhar com o outro. Então ele vai se isolando cada vez mais. E tem um outro aspecto que é importante agora, nesse momento da pandemia, é que as pessoas que conviviam com os idosos também deixam de conviver com eles porque têm medo de levar o vírus até eles. Então, isso faz com que eles vão ficando cada vez mais sozinhos dentro mais isolados, né? Mais isolados. E aí a solidão, evidente, aumenta. Nilson, eu queria aproveitar essa experiência que você tem de 26 anos, né, trabalhando no SUS. Você falou lá no início, a gente começou a falar de solidão, você citou aquela solidão que gera sofrimento, porque vem com a culpa. A população vulnerável, que é atendida pelo SUS, ela está mais sensível a ser mais solitária, a ser mais ansiosa, a ser mais depressiva? Essa experiência que você traz no atendimento dessas pessoas pertencentes à população mais vulnerável, ou seja, a população de baixa renda. O que você tira desse quadro, dessa experiência que você teve ao longo desses anos? A experiência subjetiva, ao contrário do que prega o neoliberalismo, o individualismo do sofrimento, né, e a privatização do próprio sofrimento psíquico, a experiência subjetiva ela está relacionada com as condições de vida de uma maneira muito direta. Né, e os números mostram isso. Mesmo os números da pandemia. A gente tem um número de óbitos entre negros e mulheres e pessoas pobres que é muito superior na comparação com outros grupos. Então, vejam que as condições de saúde elas estão relacionadas com as questões étnicas, com as questões das migrações, com as questões raciais, com as questões também de gênero. Elas não estão separadas disso. E não estão separadas das condições socioeconômicas. Então, vejam, a população mais pobre, ela sofre mais do que a população que tem uma condição de buscar, tanto na educação, na instrução, recursos de proteção, porque a falta desses recursos de proteção, que são os recursos socioeconômicos, de moradia, de transporte, de educação, as deixam mais vulneráveis. Então, de fato, elas vão sofrer mais. Olha, veja só, Nilson. Não que o sofrimento seja mais intenso, mas que o número de pessoas venham a sofrer numa quantidade maior do que em outros grupos que têm mais recursos. É nisso que eu quero dizer. Um levantamento da Ipsos para o Fórum Econômico Mundial mostrou que o impacto da pandemia no bem-estar do trabalhador brasileiro, veja, no total de 60% dos entrevistados brasileiros, eles disseram que se sentem mais ansiosos quanto à segurança no emprego. Já 48% responderam que se sentem sozinhos ou isolados quando trabalhavam em casa. E pelo menos 45% vivenciaram estresse por questões familiares, como o cuidado com as crianças. Ou seja, além do temor da perda do emprego ou da diminuição do salário, que está acontecendo aqui, né, no nosso país, quem não perdeu o emprego teve seu salário diminuído em 30%. Tem também a questão de ficar isolado em casa e o estresse por questões familiares, ou seja, é um prato cheio, né, para vir transtornos psicológicos nesse momento.
Exatamente, é isso que eu estava colocando, né? A pesquisa mostra muito bem isso. A queda das proteções sociais com relação ao trabalho, a uberização do mundo do trabalho, o que ela produz? Ela produz aumento da ansiedade e também de depressão. Mas ali o sujeito, como ele está... O neoliberalismo ele não é só uma política econômica. Ele cria uma cultura. E o sujeito acaba pertencendo à cultura do seu tempo, né? Nessa pós-modernidade. O que ele faz? Ele vai entrando nessa concepção de que ele é o responsável único por aquilo que lhe acontece. Né? Quando você tem uma diminuição do trabalho, uma precarização do trabalho, uma diminuição do salário, um aumento da carga de trabalho para quem trabalha. Né? Como nos casos dos trabalhadores da saúde, né? Exatamente. E uma instabilidade diante do que pode acontecer na vida. Porque a possibilidade de ser demitido, ela aumenta. Então, o sujeito não tem uma estabilidade onde ele consegue pensar no hoje e projetar um amanhã. Né? Como diz uma pessoa muito próxima, ele não tem a possibilidade de futurar. É verdade. Olha, Frank, que coisa curiosa. Nós falamos no neoliberalismo, ele volta, né, na entrevista com o Nilson. O governo, em vez de aumentar o auxílio emergencial, que era de R$600, ele abaixou. Ou seja, ele contempla as mesmas pessoas com um valor menor. Quem perdeu o emprego ou teve o seu salário reduzido, por exemplo, quem tem carteira assinada não pode receber. Quem só perdeu o emprego, tinha R$600, agora vai ter só uma parcela muito menor do que R$600. O próprio governo não tem essa visão do estado de bem-estar social, né? Não olha para o cidadão, não acolhe o cidadão, e aí, claro, isso vai gerar individualmente problemas muito graves do ponto de vista psicológico. O mais grave é que o cidadão comum se sente culpado por isso, quando ele é a vítima, Franklin. É verdade, falta sensibilidade do governo federal, inicialmente, né? A gente percebe que essa falta de sensibilidade política de tentar dar respostas para esse problema que nós estamos vivendo, que essa é a função dele, né? Não é que tá fora do seu escopo, não. Essa é a principal função do governo, dar respostas para isso. Mas eu acho que muito disso, como bem o Nilson colocou, faz parte da necropolítica que está sendo gerida nesse país, né? Porque com 4 mil mortos por dia, né? Não dá para dizer que isso não seja uma necropolítica, né? E todas as ações que são feitas não é para minimizar essa situação, né? Acaba reforçando a situação que nós estamos vivendo. E, Joel, infelizmente a gente já está se aproximando do final do nosso programa, né? Nós devemos ter agora em torno de uns 8 minutos, né, para terminar nosso programa. E eu acho que uma coisa importante, acho que a conversa que o Nilson teve aqui conosco hoje foi muito boa, muito importante. E eu queria que, nesses momentos finais que nós temos aqui, acho que não dá para você fazer mais uma pergunta, Joel, pelo tempo, mas eu gostaria que ele antes de dar para você for para a última pergunta, para o Nilson, que ele desse um ânimo para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, e desse dicas de como que a pessoa pode, no atual momento, né, que é um momento de isolamento, se isolar sem se tornar um solitário. Dicas para a pessoa poder passar por essa situação melhor. Que, de uma certa forma, é o que nós fazemos no nosso Observatório em Movimento, que nós estamos no final, não dá tempo de falar, mas eu convido que as pessoas entrem nas nossas redes sociais e acompanhem o Observatório em Movimento. Mas o Gilson pode fazer isso de uma certa forma também, dando dicas de como se isolar e não chegar a ser solitário nesse momento pandêmico que nós vivemos. Nilson, a reduzida pergunta é: o 2020 foi o ano do medo. 2021, o que nós devemos fazer para ser o ano da esperança? Bom, vocês me colocaram 2 perguntas cabeludas. Né? Não tenho a resposta. A primeira resposta que eu tenho é essa: não tenho a resposta. Mas segundo aquele poeta Unamuno, a gente faz o caminho ao caminhar.
ao caminhar, qual é a Machado, resposta que você Antônio dá? Machado. Antônio Machado. Olha, o que eu vou fazer uma rápida reflexão aqui, a partir do que a gente conversou nesse tempo. Nós estivemos falando da relação estreita entre as condições sociais, as condições políticas e o sofrimento psíquico. Portanto, para que a gente possa pensar em saídas da solidão, em saídas desse sentimento de exaustão que está tomando conta de todos, é o que eu mais escuto, né? Nas consultas, nas sessões, as pessoas se queixando de exaustão, estão exauridas desse tempo de isolamento e de restrições. A gente precisa pensar em saídas que não são saídas individuais, mas que são em saídas coletivas. Quais as saídas coletivas que cada um vai poder se colocar? Bom, cada um vai ter que pensar no seu modo de vida, na sua experiência de vida e de onde ele pode se colocar. Porque isso vai criando aquilo que está nos faltando, redes de solidariedade. Redes de solidariedade que funcionam, né, como redes de apoio. Essas redes que a gente foi perdendo nesses últimos anos, seja pelas políticas neoliberais, seja pela pandemia. Então, o que eu posso pensar? Eu tenho que pensar que a gente precisa ser um pouco mais político nas nossas ações e político na direção de compartilhar com os outros de ações na direção do bem comum. Porque isso é a criação de rede de solidariedade. Nilson, você está dizendo que nós precisamos de um novo projeto coletivo que não beneficie só uma parcela da população, mas a maioria da população brasileira. Nesse momento, para encerrar em uma palavra, Nilson, o que mais você tem medo neste momento que vivemos na pandemia? O que eu mais tenho medo é da proximidade da morte, porque é isso que a pandemia nos coloca como horizonte. Então, é fundamental que, apesar de todo o sofrimento psíquico que a gente vive, com isolamento social, com distanciamento físico, que a gente tenha que se proteger, porque se protegendo, a gente protege também os outros. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Nilson Siebenberg, psiquiatra, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, a importância da doação na pandemia. Não perca. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.